Olá, muito bom dia para você. Quinta-feira, 5 de novembro. Agora faz 20 graus, umidade relativa do ar em 77%. Mas está prevista aí 33 graus no decorrer do dia. Você vê imagens do alto da Avenida T63, no setor Bueno, com vista para o setor Nova Suíça, o dia lindo. Agora na Praça Cívica, no setor sul, cartão postal aí da nossa capital. E agora Avenida 85, setor Marista. O dia promete, hein, gente? Vamos agora aos destaques desta edição. Em sessão híbrida, 75 processos em apreciação. Empréstimos aumentam durante a pandemia e as reclamações no PROCON também. Campanha Novembro Azul alerta para os perigos do câncer de próstata. E no programa A Casa é Sua, de hoje, você vai conhecer um pouco da diretoria-geral da Alego. É agora no Jornal da Manhã, uma parceria entre a TV Brasil e a TV Alego. Olá, muito bom dia para você, seja bem-vindo ao nosso Jornal da Manhã. Na segunda sessão ordinária do mês de novembro, a deliberação de uma pauta com 75 processos em tramitação. Deste total, 23 projetos de lei em fase de primeira votação. Confira os destaques da sessão na reportagem de Murilo Santos. No momento de apresentação de matérias, o deputado Chico Cagiele listou vários requerimentos sobre escolas, sobre rodovias, mas especialmente sobre a Enel Distribuição. Chico Cagiele quer saber do Ministério Público Estadual as providências tomadas sobre o relatório da CPI da Enel. Vai completar um ano que nós finalizamos o trabalho, da nossa CPI, concluímos com muito trabalho, visitando, acompanhando, ouvindo empresas, os produtores, e nós não tivemos ainda nenhuma resposta do Ministério Público. E continuam os problemas ainda no nosso estado. É por esse motivo que nós queremos uma explicação do Ministério Público para a gente poder estar cobrando mais da Enel. No pequeno expediente, o deputado Amaury Ribeiro voltou a criticar algumas indústrias de laticínios, desta vez em Hidrolândia, na região metropolitana. Ele fez denúncias de poluição ambiental. O córrego acima do laticínio Marajoara é limpo. E entre a limpeza e a sujeira só existe o laticínio Marajoara. Fizemos a denúncia e aqui mais uma vez eu quero chamar a atenção a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, a SEMAD, a Polícia Ambiental, que fez um belíssimo trabalho. A Polícia Ambiental fez um laudo e nesse laudo se constatou várias irregularidades de esgoto. Na ordem do dia foram aprovados projetos em segunda e última votação, de crédito especial para a Secretaria Estadual de Cultura, da criação da Delegacia do Turista em Caldas Novas e Rio Quente e do presidente da Casa, deputado Lissauer Vieira, que muda legislação sobre a proteção de peixes. Depois da sessão, o presidente comentou em entrevista a disputa eleitoral nos municípios de Goiás. Ele lembrou aos eleitores que é preciso consciência para votar. Nós vivemos um período muito difícil. Naturalmente, por conta da pandemia, nós teremos uma abstenção, um não comparecimento à urna maior que normalmente seria numa situação normal. Mas eu acho que nós precisamos, primeiramente, conscientizar as pessoas e a população do voto consciente, do voto certo, do voto bem pensado, para não sofrer por 4 anos. O processo democrático é isso. As cadeiras agora de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, elas estão em disputa, estão vazias. Vai depender da população, de cada um, do voto consciente, que vai eleger os seus representantes. E esses representantes eles podem ser os melhores possíveis, como podem ser também os piores se a população não tiver a consciência do voto certo, do voto seguro, não cair em fake news, não vender o seu voto, ter o voto seguro como todos fazem essas campanhas durante o período eleitoral. Então eu acho que nós estamos vivendo um momento de crescimento da democracia no nosso país, de fortalecimento dessa democracia, mas depende muito do cidadão e das pessoas que vão participar das eleições.
É isso mesmo, é bom exercer esse nosso direito aí de cidadania, que é o voto. E a Comissão de Agricultura da Alego aprovou o projeto que institui a política de incentivo à agricultura de precisão. Um caminho de tecnologias para facilitar a produção no campo e o trabalho dos produtores. É a agricultura de precisão, que ganha espaço acelerado a cada ano aqui no Brasil. Como o próprio nome diz, né? É você ser preciso em diferentes trabalhos que você faz no campo. Você passa a não fazer aquele trabalho geral, você faz ele de forma mais cirúrgica, nos locais onde realmente o problema vem ocorrendo. E o Brasil, sim, ele avança muito em relação a isso. O Brasil, dentro da parte da agropecuária, ele é muito conhecido pelo avanço tecnológico, né? E um dos avanços tecnológicos que o Brasil passa no momento é no meio da agricultura de precisão. Com o intuito de aumentar a produtividade, a lucratividade e também a sustentabilidade ambiental, foi aprovado na Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa projeto de autoria do deputado Bruno Peixoto, que institui a política de incentivo à agricultura de precisão. E a diretoria-geral é um órgão central aqui da Assembleia Legislativa e tem a competência de planejar, orientar, coordenar e dirigir licitações, despesas e pagamentos, além de controlar as atividades e deliberações da mesa diretora. Hoje no programa Casa é Sua, vamos conhecer um pouco da diretoria-geral aqui da casa. Eu e o cinegrafista Maico Paranhos estivemos por lá. Olá! A Assembleia Legislativa de Goiás conta hoje com mais de 60 departamentos e seções. Imagina organizar isso tudo. Hoje, a Casa é Sua vai conhecer um pouco da diretoria-geral, o local responsável por organizar tudinho aqui na Assembleia Legislativa. Essa é a Lídia, a secretária aqui. A gente já tinha agendado, viu, uma entrevista aqui com o diretor-geral. Podemos entrar? Obrigada. Vamos lá. Conhecer agora quem dirige isso tudo, tenta organizar os 60 departamentos, mais de 60, é o diretor-geral da Assembleia, Wesley Borges. Obrigada por nos receber na sua casa aqui. Que isso, é um prazer. A gente está aqui sempre atento para receber a todos. É um prazer estar recebendo aqui a TV Alego, para poder falar um pouco para vocês o que é a diretoria-geral e qual que é a nossa função, o que a gente faz para poder contribuir para que a gente desempenhe um trabalho bom para a sociedade goiana. Nós aqui da diretoria-geral somos responsáveis pelas nomeações, exonerações, disposições dos servidores da Assembleia, tanto como o acompanhamento dos atos da mesa diretora e o acompanhamento dos atos do presidente também. A gente dá apoio à mesa diretora, apoio administrativo, institucional e apoio também aos atos do presidente. Trabalhamos também na questão da instrumentalização dos processos administrativos e disciplinares da casa, que envolve vários servidores. Então a gente está aqui dando esse apoio para que a casa funcione, para que a obra funcione também pleno vapor. E estamos aqui também acompanhando o trabalho de todos os diretores da casa. Estamos felizes, estamos satisfeitos com o acompanhamento do nosso presidente. O nosso presidente Lissauer tem nos acompanhado, também tem nos dado total respaldo para que esses trabalhos sejam realizados com bastante afinco e com bastante saldo positivo. Wesley, quem assim não conhece acha que é pouco, né? Mas é muito trabalho, desde a compra do material de limpeza até o clipe, né? O computador que os parlamentares usam ali no plenário, tudo passa por aqui? Isso, passa por aqui pela diretoria administrativa. Então a gente faz o possível para não deixar faltar nada, a gente faz o possível para poder fazer com que a casa funcione a pleno vapor. Bom, e a gente pode conhecer mais aqui os departamentos? Claro. Aqui o Adriano, ele é assessor adjunto da diretoria-geral, ele está realizando um trabalho interessante para a Assembleia, ele está digitalizando toda a documentação da casa desde a criação da mesma, que é um trabalho importantíssimo que vai ficar
para as próximas pessoas que estarão aqui dentro. Então, vai deixar um legado para os próximos servidores que vão estar aqui na casa. E também as duas moças aqui também, né? Isso, nós temos a Adriane Sato, né, que ela é a nossa assessora da diretoria-geral, que cuida das nomeações e exonerações dos gabinetes dos deputados. A Karina, ela está na assessoria, né, da Adriane e nos ajuda muito com as nomeações e exonerações da casa. Aqueles servidores gratificados de gabinete, que precisam ser contratados, eles mandam a documentação para nós e nós conferimos essa documentação em parceria com a Procuradoria-Geral da Casa, que também, quando tem alguma dúvida, a gente utiliza dela. E a gente elabora os decretos e, em seguida, passamos isso para o Diário Oficial da Casa. Então, é uma parte do trabalho, né? Sim. Junto com toda a equipe da Assembleia, né? Os demais departamentos. E na pandemia, a gente vê que houve algumas mudanças, mas o trabalho continua. Continua, em escala de revezamento. Algumas das servidoras da nossa equipe ficam em home office e semanalmente a gente vai fazendo esse revezamento para não ter aglomerações. Nossa equipe é composta por 6 colaboradores, a nossa unidade de trabalho fica em outra sala em função da quantidade de pessoas, né? Então, essa interlocução do diretor através de ofícios e memorandos é tudo feito por nós. E o arquivo de toda a história, desde a criação da Assembleia até hoje, também fica lá na nossa sala. E hoje a gente desenvolveu um projeto para digitalizar essa história da Assembleia, né? Colocar isso tudo na nuvem e facilitar assim as buscas e os acessos de quem pertinente for, né? E ficar mais transparente também, né, Adriano? Exatamente, fica mais transparente. A ideia é justamente essa, hora que tiver tudo prontinho, 100%, a gente já disponibilizar essa consulta ao público também. Bom, e vocês estão usando, né, o esquema de rodízio, né, revezamento, isso tem dificultado o trabalho ou não? Protocolo, né, a gente está seguindo a risca, as máscaras, o álcool em gel e o rodízio das pessoas, né? A nossa equipe, apesar de ser grande, é só 2, eu e mais 2 todos os dias, com afastamento de mais de 2 metros, né, monitorado pelo Departamento de Saúde, pelo diretor-geral, então a gente está cumprindo certinho e está dando certo. Hoje a gente conheceu um pouquinho aí do trabalho da diretoria-geral aqui da Assembleia Legislativa de Goiás. Por quê? Porque a casa é sua. Você pode rever o programa A Casa é Sua em nossa programação. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o superintendente do PROCON, Alan Viana, que vai falar sobre a volta do PROCON de forma presencial e também endividamento. Daqui a pouco, hein? Fique agora com imagens da Avenida T63, Praça do Chafariz, dia lindo, ensolarado. De volta com o Jornal da Manhã, agora são 7 horas e 46 minutos, uma parceria da TV Alego e TV Brasil Central. Vamos agora falar de empréstimo. Com a pandemia, infelizmente, muita gente perdeu o emprego e ficou endividado. Milhões de pessoas no Brasil recorreram aos empréstimos financeiros e, com isso, o número de reclamações no PROCON também aumentou. Foram mais de 1.000 desde o início do ano até agora, só em Goiás. Veja na reportagem de Edrisa Borges. Muitas pessoas recorrem ao empréstimo para pagar contas ou até mesmo realizar sonhos. Foi o caso do servidor público Rafael. Ele vai casar ainda este ano e precisou fazer a contratação de um empréstimo consignado. Nos meus 10 anos de serviço público, é o primeiro consignado que eu faço em folha de pagamento, né? Por uma necessidade especial, eu tive que correr atrás dos bancos, consegui uma taxa muito boa. Mas o que eu aconselho é fazer cotação entre bancos, né? Tem que fazer cotação. Eu acho que é o principal aí. Você pega pelo menos 3 bancos e faz uma cotação do valor que você quer, na quantidade de meses que você quer, e você vê o valor final da parcela. É isso que eu aconselho. No centro de Goiânia é muito fácil encontrar empresas oferecendo empréstimo consignado e pessoal. É quase uma em cada esquina, mas é preciso ter cuidados para não se endividar ainda mais ou ficar muito apertado. O empréstimo pessoal, o crédito é feito a qualquer pessoa física que preencha os requisitos para a concessão.
Já o consignado, o crédito é feito às pessoas com carteira assinada, pensionistas ou aposentados e também servidor público. O órgão se responsabiliza em fazer o desconto e repassar direto para o banco. E em contrapartida, como é uma segurança para o banco, né, de ter esse desconto feito pelo órgão público, ele oferece uma taxa diferenciada para o servidor adquirir o empréstimo. Egnaldo explica que no caso do empréstimo consignado, a margem de contratação é de no máximo 30% do salário. Mesmo assim, ele fala sobre os cuidados para não comprometer a renda. Ela segue uma lei do Executivo que prevê 30% de margem para todos os servidores. Então, o comprometimento desses descontos, que a gente chama de descontos facultativos, não são obrigatórios, ele tem que ser de até 30% do salário. Segundo dados divulgados pelo IBGE, devido à pandemia, cerca de 5,4 milhões de domicílios do país, algum morador recorreu a empréstimo financeiro até setembro. Do total de pedidos, 85,2% foram atendidos. Aqui em Goiás, o PROCON registrou do início de janeiro até 3 de novembro 1.156 reclamações sobre contratações de empréstimos. Bom, e para falar sobre esse assunto, recebemos aqui no estúdio Allen Viana, superintendente do PROCON Goiás. Muito obrigada pela presença do senhor aqui no Jornal da Manhã. É um prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso, superintendente. Bom, como a gente viu aí na matéria da Edrisa, muita gente endividada devido à pandemia do coronavírus e não teve outro jeito, né, Allen? Teve que recorrer aos empréstimos, dois tipos, pelo que a gente viu na matéria, tem um consignado e tem um empréstimo também pessoal. Eu gostaria de saber também, além do aumento, que tipo de reclamação a gente viu na matéria que o PROCON recebeu muitas reclamações sobre esses empréstimos. Que tipo de reclamação foram essas? Nós temos, para além dessas situações regulares do empréstimo pessoal, do empréstimo consignado, um serviço que o PROCON disponibiliza a todos os consumidores, que é um serviço de cálculo. E de modo que, muitas vezes, o consumidor, na intenção de antecipar a quitação desse empréstimo, já prevendo algum comprometimento maior, ou para ter até essa margem disponível para outras perspectivas de empréstimo, ele pode pleitear essa antecipação e, para tal, o PROCON disponibiliza um serviço de cálculo que é muito demandado por servidores e por aposentados e pensionistas. Mas nós temos também reclamações, nós temos denúncias. E nesse caso pontual do consignado, nos últimos meses, temos recebido denúncias de uma abordagem bastante agressiva de algumas empresas que, aproveitando-se de um contexto da legislação federal, que no contexto da pandemia ampliou em 5% a margem do consignado até dezembro desse ano, tem feito uma disputa aguerrida, acirrada, para buscar aí captar mais pessoas para aderirem a essa ampliação do consignado da margem de empréstimo. Então, muitas pessoas que sequer têm feito contratação por mera abordagem por WhatsApp ou por uma ação proativa dessa empresa, têm já acreditado na conta do consumidor os valores e, ato seguinte, já operacionalizado os descontos. Isso tem causado surpresa, estresse, preocupação, porque algumas pessoas sequer percebem que um crédito foi colocado na conta dele. E nesses termos nós temos recebido, nesses últimos 2 meses especialmente, muitas denúncias sobre isso, que não só em Goiás, mas no Brasil inteiro nós temos 2 empresas que estão fazendo isso, e é um alerta que nós fazemos aqui a todos os consumidores, que estejam atentos aí aos movimentos de creditícios, inclusive, na sua conta bancária, porque eventualmente, se houver algum depósito indevido, acione o seu banco, peça para estornar esse valor e devolvendo a conta que havia acreditado, para que você não tenha dissabores aí de eventualmente ter uma presunção de aceitação tácita dessa oferta de ampliação de empréstimo consignado. Até porque não tem almoço grátis, né, Allen? Não existe. O dinheiro entra na sua conta, sem mais nem menos. Você vai ficar calado, com certeza é problema que vem pela frente. Se já é uma dificuldade, quando você planeja o empréstimo, como no caso do consumidor, do servidor que passou aí há pouco, em que ele planejou em face de um compromisso, de um casamento, imagine quando você não espera e começa a ter descontos a mais aí no seu salário e você sem saber disso e sequer tendo tido a opção de aceitar ou não, porque o valor é creditado sem você solicitar.
Dinheiro sempre é bom, mas não dessa maneira. Não desse jeito. Além, outra reclamação que tem também, né, as pessoas reclamam com relação aos empréstimos, são os juros, juros altos. Com relação ao empréstimo consignado, a gente sabe que as taxas são menores por causa da segurança do órgão público, né, em pagar, queira ou não, é descontado ali na folha. Existe um limite de juros pelo mercado financeiro? Como que é isso? O que nós temos que estar atento e também aproveitar o ensejo do que já foi falado é a pesquisa. O consumidor tem que estar muito atento nisso, fazer cotação mesmo no mercado, verificar as taxas, porque isso é o que está consignado no contrato e que você aceita. Você tem a liberdade de dizer, não, eu não quero essa margem, eu vou cotar outra margem, ou mesmo, eventualmente, depois de aceitar, pleitear eventualmente a portabilidade. Mas se você não estiver atento aos termos do contrato, às vezes a gente se preocupa com o valor que eu quero, com o tempo que eu espero para pagar e com aquela margem, com aquela taxa de juros que é apresentada naquele início, sem se preocupar com a taxa efetiva, que admite inclusive taxas de administração, de gestão desse contrato de empréstimo. Então esteja atento a isso e eu destaco aqui algo muito importante. Se o consumidor está pleiteando e receber uma minuta de contrato antes de assinar, caso haja, consulte um advogado, que seja seu amigo, seu parente, ou mesmo se você tiver que pagar. Esse dissabor do pagamento prévio a um advogado ou um colega, ele é menos danoso do que o prejuízo que você eventualmente pode ter. E se ainda assim não conseguir, procure o PROCON. Nós temos atendentes que eventualmente poderão te explicar as linhas básicas que estão contidas no seu contrato para prevenir eventual dano. E às vezes está ali uma cláusula pequenininha, a pessoa não vê e está ali embutido uma taxa enorme, né? Sem dúvida. Outra dúvida que a gente tem, Allen, é com relação a esses depósitos que algumas instituições financeiras exigem para pegar o empréstimo, um depósito prévio. É como se fosse um seguro. Isso é legal? Olha, eventualmente pode ser uma convenção prevista em contrato. Nós não recomendamos isso, porque por detrás desta operação, a grande maioria dos casos, eu não vou ser taxativo na totalidade, mas a grande maioria dos casos trata-se de um golpe, porque ele condiciona a liberação de um valor maior a esse depósito prévio. E o que nós temos lá de dados, de registros de reclamação, é que se trataria de um golpe. Você deposita, depois tarda em chegar esse crédito, mesmo quando chega, você ficou 2 meses sem receber e 2 meses com um valor na mão de alguém. Pense isso num todo. O que ele movimenta, o que ele faz? Disso se vem até situações e denúncias de pirâmide. Sim. Eu recebo o valor de muita gente por um tempo, depois eu começo a devolver como ele presumindo o empréstimo. Então, muito cuidado, muita atenção. Essa não é a prática regular. As instituições financeiras sérias não fazem isso. A única exigência que ela faz é simplesmente uma verificação de cadastro prévio, que é preciso ter essa cautela, mas não essa deposita um valor previamente para depois eu liberar um dinheiro para você. Não existe. Empréstimo não é isso. A confusão que se faz é embutir um empréstimo sobre um escopo ou sobre um disfarce de um financiamento. E aí vem com essa desculpa que é um seguro. Sim. Então, o ideal, na dúvida, é procurar uma instituição séria. E é possível ter esses dados na internet? É possível. O PROCON tem, inclusive, um hall lá de empresas muito denunciadas. Você pode verificar se essa empresa que você está procurando, ela está lá relacionada naquelas que já foram denunciadas. Tem sites também como Reclame Aqui, consumidor.gov, onde o consumidor pode acessar. Está na internet, isso é gratuito, isso é uma mera pesquisa de digitação que você descobre, mas eu ressalto sempre isso. Antes de fazer, para além daquilo que o vendedor te diz, para além daquilo que está dito no WhatsApp como proposta, solicite uma minuta do contrato. E nessa minuta você já lê previamente, se ela está dizendo lá que tem que ter um depósito prévio, por que tem que ter depósito prévio, e aí você vai ter dúvida se isso é legal ou não, consulte o PROCON. É para isso que nós existimos, o órgão é um órgão de defesa e proteção da existência desse consumidor nessas relações de consumo. Certo. E o ideal, Allen, é não fazer o empréstimo. Claro, é procurar pagar, mas nem todos conseguem. Mas, uma vez precisando fazer o empréstimo, o que é bom evitar? Quais são os cuidados? Especialmente você não comprometer para além da sua renda.
os limites da sua renda. Quando eu digo renda, não é a questão só do todo da sua renda, mas você tem despesas regulares, tem despesas de custeio, de fomento da própria situação educacional dos seus filhos ou sua própria, questão da habitação, alimentação, não comprometer a margem do que isso, porque existem situações em que... Até 30%? Só até 30% no aspecto legal, mas o que nós temos, o problema do superendividamento é quando você faz outros tipos, você faz o consignado mais o empréstimo pessoal, porque o empréstimo pessoal aí já não está atrelado à questão do percentual, e você de repente se percebe... Cheque especial, cartão de crédito, você se vê numa ciranda em que é impossível saldar de maneira regular. Qual é a nossa recomendação? Faça um levantamento de todas as suas despesas, e um levantamento de todas as entradas, todos os seus créditos. Qual é o valor do seu salário real, líquido? Com esse levantamento, com essas planilhas, com esses valores, você vai ter que fazer uma seleção daqueles que são prioridades e daqueles que não são prioridades. Para aqueles que são prioridades, já renegocie de maneira palatável, de maneira possível de ser assimilada com a sua renda mensal e faça esse pagamento. E aquelas outras que puderam ser postergadas por uma questão de valor de taxa de juros menor, de eventuais acréscimos que são colocados sobre ele de um valor em patamar menor, você, ato seguinte, uma vez já compatibilizada aquela outra despesa, faça uma renegociação também e deixe isso equacionado. Não existe, nesse caso, qualquer perspectiva de isenção de pagamento, não existe qualquer perspectiva de anistia de pagamento. Cabe ao consumidor ter esse senso de organização, esse senso de responsabilidade e dentro da perspectiva do possível, o PROCON também pode ser utilizado, pode ser acionado para intermediar essa perspectiva aí de renegociação de despesa, caso o consumidor não consiga ir diretamente com a empresa financeira. Era justamente o que eu ia perguntar, se isso pode ser intermediado pelo PROCON. Que bom, se está devendo, tem que pagar, né, Allen? Bom, outra pergunta é com relação à volta do PROCON de forma presencial. Até a semana passada, o órgão ainda estava atendendo de forma remota e agora estão lá todos com segurança com relação à pandemia. Essa volta está sendo gradual? Sim, nós tivemos aí um cuidado, uma cautela, não só com o consumidor, que é um cidadão goiano, mas também uma cautela com os servidores públicos que prestam esse serviço de atendimento e de intermediação das relações de consumo. Havia um risco muito grande e nós estávamos aí vinculados e obedientes às orientações do governador Ronaldo Caiado e deste modo nós fizemos uma ampliação dos canais de atendimento de modo remoto, o virtual. Nós ampliamos os canais de atendimento pelo telefone 151 e também pelo PROCON Web. Só para você ter uma ideia, nós atendemos neste período mais de 250 mil reclamações. Claro, foi um período atípico, nós tivemos muitas situações de confusão aí nas relações de consumo e também de práticas abusivas e práticas abusivas disfarçadas ali de uma situação de inflação, de majoração de lucro, e isso também ampliou, mas para dizer que esse canal, embora virtual, ele não deixou de atender o consumidor. Nós tivemos nesse mesmo período mais atendimentos do que no período do ano passado todo no atendimento presencial. De outro modo, né? Bom por um lado, porque a resolução é quase de 80% do PROCON estadual. Exatamente. Mas ainda assim existem aquelas pessoas que necessitam, acham mais fácil o atendimento ou têm dificuldade de trabalhar nessas ferramentas virtuais. E nós então fizemos essa retomada a partir dessa semana. Ela está um atendimento por agendamento, de modo que é imprescindível que o consumidor acione previamente o telefone 151 e solicite o seu agendamento, porque nós não queremos deixar de atendê-lo, mas também não queremos comprometê-lo ou expô-lo a um risco desnecessário. Então, gente, aí pelo site também é possível o agendamento? O site ainda não está disponibilizado, nós já estamos operacionalizando essa alteração na ferramenta virtual, mas pelo telefone 151, se você estiver no interior do estado, está vindo a Goiânia, é o 3201-7124. Você liga nesse número, ou mesmo se você... Repete, por favor. 3201-7124. Certo, telefone do PROCON. Gente, então por esses dois números, 151 e esse outro, pode-se fazer o agendamento. A gente agradece muito a participação do senhor aqui, Allen Viana, superintendente do PROCON estadual, que está de volta aí de forma presencial e esperando vocês. Alguma reclamação nesse tempo de pandemia, pode procurar vocês lá na Rua 8. Na Rua 8, entre a Rua 2 e a Rua 3,
estamos à espera, mas continuamos também atendendo pelas ferramentas virtuais. Pode registrar, Procon Web é uma ferramenta muito fácil, muito simples. Você digita, escreve lá a sua reclamação, a gente aciona, processamos já esse dado e já fazemos a intermediação. Muito obrigada, viu? Um prazer falar com o senhor. Bom, agradecemos a participação aí do superintendente do Procon Estadual, Alan Viana, e a seguir, campanha Novembro Azul. É daqui a pouco, hein? Os perigos do câncer de próstata. Você vê agora imagens da Avenida Jamel Cecílio. Jornal da Manhã está de volta, agora são 8 horas e 5 minutos, temperatura 23 graus, mas pode chegar a 32. A onda de calor voltou. A aprovação do projeto de lei que prevê a revisão do teto de gastos por causa da pandemia foi assunto entre governadores em Brasília. Na ocasião, também foi cobrado um plano nacional de vacinação contra a Covid-19. Veja na reportagem de Camila Teixeira. O primeiro compromisso de Ronaldo Caiado foi na residência do presidente da Câmara dos Deputados. Rodrigo Maia recebeu o governador de Goiás e governadores de mais 10 estados e secretários de Fazenda. De lá, o grupo seguiu para a residência do presidente do Senado. A reunião foi a portas fechadas. Os governadores foram pedir apoio para um plano nacional de vacinação contra a Covid-19. Pedir ao presidente da Câmara e pedimos ao presidente do Senado para que eles possam intermediar com o governo federal, com o presidente da República, um entendimento para que a gente adquira todas as vacinas aprovadas pela Anvisa e a gente faça chegar mais rápido essa vacina aos brasileiros, antes de que uma segunda onda possa alcançar os brasileiros, como essa segunda onda já está alcançando os países da Europa. Se não houver uma coordenação nacional e se os estados forem estimulados a disputarem entre eles a aquisição de vacinas, todos saem perdendo e não será demais pensar que venhamos a assistir, se não houver essa coordenação nacional, episódios semelhantes ao caso das aquisições de respiradores, onde, buscando sair na frente de outros estados, atravessadores e valores diferentes sejam cobrados e até pagamento antecipado daquilo que não vai se receber. A outra pauta é a aprovação de um projeto de lei complementar que prevê a revisão do teto de gastos dos estados por conta da pandemia e também um plano de recuperação fiscal para os estados endividados. Ronaldo Caiado, inclusive, saiu da reunião com Maia e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, direto aqui para o Ministério da Economia. O que nós precisamos agora é de ter uma lei que regularize a maneira como nós vamos alongar essa dívida e assumir esse compromisso. Até porque nós fizemos a tarefa de casa. O Estado de Goiás cortou 8% das suas despesas, fez a reforma da Previdência, fez a reforma do Estatuto do Servidor, fez corte de incentivos fiscais. Agora nós precisamos de ter uma lei para que realmente tenha um mínimo de tranquilidade. Essa vacina precisa vir, né, gente? Bom, quais são os desafios que os novos gestores devem enfrentar nas áreas da cultura, lazer e esporte? Veja na reportagem. O que é cultura para você? É uma forma particular de ver o mundo da pessoa. Nem sei te explicar o que é cultura. São os costumes de uma região, de uma população que vive junto. Por exemplo, a cultura aqui de comer a pamonha. É a identidade de um lugar, de uma região, de um país, de um povo. Cultura é um conjunto de hábitos sociais e religiosos, das manifestações artísticas e intelectuais de um povo. Corresponde a um estilo de vida seguido por uma comunidade. Mas a cultura é estimulada aqui no Brasil? Uma pesquisa feita pela Unesco mostrou que 13% dos brasileiros vão ao cinema algumas vezes ao ano. Quando o assunto é visita a museus, a situação é ainda pior. Mais de 92% da população brasileira nunca foi a um deles ou uma exposição de arte. E em Goiânia não é diferente. Para esse gestor de eventos, são poucos os espaços culturais aqui na capital e falta investimento na área. Nós não temos esse hábito cultural desde cedo, de inserir isso
como um princípio educacional, de inserir isso na cabeça das crianças, né? A nossa própria educação infantil, ela é muito focada em um modelo que não trabalha a cultura. Goiás hoje, não diria só Goiânia, mas Goiás hoje tem patrimônios históricos lindíssimos e que a maior parte da população não conhece. Segundo este produtor cultural, para mudar esse cenário é preciso criar mais leis de incentivo à cultura e estabelecer fóruns amplos de debates, além de promover o desenvolvimento de atividades artísticas. Ao investir em cultura, a cidade cresce. Já é provado tanto pelo Instituto Mauro Borges, que é um instituto aqui de Goiás, já provou que quando você investe 0,5% do orçamento da prefeitura, por exemplo, em cultura, você tem um retorno de 2,9% do PIB goiano. Isso para uma cidade é um valor muito alto, isso de arte e cultura, quer dizer, você tem 2,9% de retorno do PIB da cidade só de arte e cultura. Onde isso reflete na sociedade? Isso reflete que a cultura, a arte, elas geram emprego, elas geram distribuição de renda, isso chega no cidadão de uma forma econômica também, além da forma de educação. A legislação brasileira reconhece o lazer como exercício social. Tanto a arte como o esporte, que podem ser considerados atividades de lazer, devem ser estimulados. A gente precisaria de mais patrocínios, mais investimentos, principalmente que viessem das escolas e dos parques públicos, né? Porque hoje em dia a gente não tem trabalho nos parques públicos. Então tem muitas praças, muitas quadras em Goiânia que não são utilizadas. E acredito que vindo da parte do governo, a gente teria mais possibilidade de crescimento não só do basquete, mas de todas as modalidades esportivas. Nas ruas, a população acredita que o incentivo à cultura deve ser feito e novas leis para esse segmento precisam ser criadas. Tem que ter recurso para a cultura, sim, porque as crianças de hoje em dia não conhecem um teatro. Maiores leis de incentivo à cultura, né, colocar elas para frente, ocupar o espaço público, viabilizar a ida da população a esses eventos, que é importante, né, divulgar devidamente, porque senão vai ficar mais um espetáculo de teatro, por exemplo, que meia dúzia de pessoas, às vezes vinculadas ao meio artístico, universitário, vai. É verdade, gente. E investir em cultura e esporte é investir em prevenção, é investir em saúde, tanto física quanto mental. Menos fila nos postos de saúde. Bom, a gente vai para um breve intervalo e já voltamos. Fique aí, não saia daí. Fique agora com imagens da Avenida T7 com a Avenida Mutirão. Jornal da Manhã está de volta, uma parceria entre a TV Alego e a TV Brasil Central. Mais de 240 municípios goianos sintonizados aí com a gente. O mutirão de renegociação tributária permite parcelamentos especiais para pequenos negócios. Esse é o assunto da entrevista com o coordenador da Regional Metropolitana do Sebrae, em Aparecida de Goiânia. Bom, conosco hoje o Éder José de Oliveira. Ele é coordenador metropolitano do Sebrae em Aparecida de Goiânia. Éder, um prazer recebê-lo aqui para a gente falar sobre as renegociações tributárias das empresas do Brasil. Prazer, Thiago. Prazer estar com vocês aqui hoje falando a respeito desse importante recurso que é fruto de uma parceria do Ministério da Economia e do Sebrae para favorecer as micro e pequenas empresas de Goiás e do Brasil também. Na prática, qual é o benefício que as empresas que estão com problemas financeiros vão ter com esse processo de renegociação? O intuito desse processo é as empresas que tiverem dívidas com tributos federais possam renegociar essas dívidas com um subsídio de até 100% das taxas de juros, de multas e o parcelamento desses valores em até 145 meses. Isso quer dizer que pode parcelar em até 12 anos, né? É um ganho muito grande para as empresas que agora estão começando a recuperar as suas atividades por conta desse momento que nós vivemos de pandemia. Ou seja, uma chance meio que dos empresários que estão com problemas fiscais, financeiros, começarem do zero, então. Essa é a proposta. E o grande ganho que a empresa tem com esse parcelamento, além da facilidade em pagar essa dívida, é também regularizar a sua situação perante
o governo federal para que ele tenha condições de acessar outros serviços, tais como a negociação com os governos através de possibilidade de participação em licitações, acesso a crédito, que é um grande problema que as empresas enfrentaram agora nesse momento de pandemia. O Sebrae vem pesquisando, monitorando as empresas nesse momento de pandemia, e 60% das empresas que buscaram crédito nesse momento, elas tiveram seus pedidos negados. Desses 60%, 30% das empresas tiveram seu pedido negado por conta de inadimplência, porque elas estão inadimplentes em alguma esfera a nível federal, estadual, municipal, com relação a tributos. E aí, consequentemente, os bancos retêm a possibilidade da empresa acessar esse crédito. Então, esse processo agora é uma possibilidade da empresa se regularizar e ter condições de acessar crédito mais facilitado. Diretamente aos nossos amigos, especialmente os empresários que estão nos acompanhando agora. Além desse plano agora de recuperação aí, de renegociação das dívidas e de consequente recuperação das empresas também, para a pessoa que deseja ter esse auxílio do Sebrae. Olha, eu realmente estou no escuro, estou desesperado, e o desespero a gente sabe que compromete muito a criatividade e até a inteligência. Essas pessoas podem procurar o Sebrae através de que canal? Vamos lá, a gente tem diversos canais de entrada para que o empresário possa nos acessar. Primeiro pela internet, através do nosso site, nós temos ali o sebraego.com.br. Você pode acessar as nossas consultorias gratuitas através do site agendamento.sebraego.com.br. As nossas capacitações também através do site podem ser acessadas por ali. Nós temos uma central de relacionamentos, que é o 0800 570 0800. Essa central de relacionamentos você pode tanto ligar, é uma ligação gratuita, como nos acionar através do WhatsApp, por esse mesmo número. Através dessas frentes, você pode acessar o Sebrae, a gente vai fazer uma análise da sua necessidade e vamos encaminhar você para a melhor ferramenta, para a melhor capacitação possível para poder te ajudar na gestão do seu negócio. Éder José de Oliveira, coordenador da Regional Metropolitana de Aparecida de Goiânia, do Sebrae, conversando conosco. Éder, muito obrigado, um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o espaço e estamos à disposição para poder ajudar. Muito obrigado. Ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com muito mais para você aqui na TV Alego. Bom, e o programa completo, essa entrevista aí que você acabou de ver com o Éder Oliveira, superintendente do Sebrae de Aparecida, você pode conferir na grade da nossa programação da TV Alego com a TV Brasil Central. A saúde do homem ganha destaque agora, Novembro Azul. A campanha deste mês traz alertas e a necessidade de conscientização sobre os cuidados de prevenção ao câncer de próstata. Toque retal. Essa palavra ainda é tabu para muitos homens, mas para o Dr. Fabiano... Tem que ser superado, né? Uma coisa que não tem nada a ver, a gente ficar preocupado com o tipo de exame, com o que vai ser feito. Isso a gente tem que superar, fazer o exame corretamente, seguir as orientações médicas para prevenir e cuidar o mais rápido possível, né, se for ter algum problema. Aos 59 anos, o dentista José Roberto já fez o exame 5 vezes e conta, é simples, rápido e ainda pode diagnosticar a doença no estágio inicial. Na verdade, é um exame simples, né? Pode ser detectado no início por um exame de sangue, que é o PSA, né? E nesse exame de sangue identifica se esse PSA está alterado ou não. O exame de toque é um exame tão rápido, mas tão rápido, que não há motivo para temor, né, para qualquer tipo de receio em fazê-lo. E outra, a detecção do câncer, ela é muito importante, porque a gente sempre sabe que detectando no início, nós teremos condição de tratar, né, e ter uma vida melhor, né? De acordo com dados do INCA, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, ficando atrás somente do câncer de pele. Os homens negros, ou que têm o caso de câncer na família, são mais propensos a desenvolver a doença por uma questão genética. O Novembro Azul é comemorado mundialmente no dia 17. O objetivo é alertar para a prevenção e o diagnóstico precoce da doença. Hoje a gente sabe que o diagnóstico precoce do câncer de próstata, ou seja, ele numa fase bem inicial, a gente observa que a chance de cura é em torno de 90%.
Então, claro, quanto mais precoce você diagnosticar o câncer, maior seria a chance de cura do paciente. E quais são as formas de prevenção? Bom, a prevenção, ela existe no Brasil, uma regra de os homens a partir dos 50 anos fazer pelo menos um exame anual do toque retal associado a um PSA, que é um exame de sangue, né? Claro, se você tem alguma história familiar, um pai ou irmão, ou você tem da raça negra, paciente obeso, então tem uma propensão maior ao câncer de próstata. Então, a partir dos 45 anos, seria interessante também já iniciar esses exames. Bom, gente, ainda com relação à matéria do Novembro Azul, tem alguns sintomas aqui que o homem deve ficar atento. Ao perceber dificuldade em urinar, diminuição do jato de urina, necessidade de urinar mais vezes durante o dia e sangue na urina, é bom procurar o médico mesmo, pode ser sinal de câncer de próstata. O exame não tem nada demais, é simples e rápido. Bom, o Jornal da Manhã vai ficando por aqui, uma parceria com a TV Brasil Central e TV Alego. Para você, um ótimo dia, aproveita, o dia tá lindo, vai ficar quente, viu? 32 graus, voltou a onda de calor, mas dá para fazer muita coisa. Te espero amanhã, tá? Aqui no Jornal da Manhã. A gente fica agora com imagens. O Rodrigo colocou aí pra gente, imagens da Avenida T4 com a Avenida T63, nossa capital belíssima aí, Goiânia. Te espero amanhã, hein? Até mais!